Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar, né? No vídeo passado a gente falou sobre o que é verbo, né? O que é verbo. Bom, e aí hoje a gente já vai é, começar a falar sobre coisas mais íntimas que um verbo pode representar nessa disposição de referenciar uma ação, né? Algo que é, algo que teve um certo que pressiona um certo movimento, né? Exige uma certa reação. Ah, então hoje a gente vai falar da intimidade relacionada à ligação dos verbos com os tempos, né? Porque hum, é, tempo é uma coisa que não existe, de certa forma. Não é palpável, é um substantivo abstrato. Ele existe porque a gente acredita nele. É de tal forma a gente acredita que a gente inventou um mecanismo de transpor isso que não existe para manter e insistir na existência. É o relógio, o sistema de medida universal do tempo. Isso é muito bonito, porque isso é um filho do ser humano sobre busca de ver e programar essa vida, né? Essa via de viver, de ver como a passagem de alguma coisa sob reflexo de um ponto de descontrole em comum, o tempo, né? Então isso é uma das coisas mais bonitas que o homem inventou e que, sem sombra de dúvida, fez com que ele se orientasse na vida, o tempo. E aí, com essa uniformidade de utilizar palavras para comunicar, a gente precisou de eh, sobre esse plano e sobre a passagem do tempo nesse plano, também inventar mecanismos de eh, transpor esse tempo para a palavra. E é aí que vem a manobra na palavra. A gente utiliza a delineação sufixal para acrescentar, né, ao verbo uma desinência verbal que vai representar, vai corresponder o tempo em que o verbo compreende, em que o verbo se acondiciona nesse veículo de comunicar uma informação. Então a gente consegue isso. Bom, então nesse trabalho todo da ciência, da comunicação, da sociedade, dessa sociologia, de rechear as palavras com dispositivos que podem desinformar o ser e orientar esse ser sobre essa cognição de assentir o tempo a partir de uma palavra, de uma expressão, lhe teve uma variação de formas, né? A gente hoje vai falar das formas simples que de certa forma representa o passado, o presente e o futuro dos tempos verbais. Porém, todo passado, todo presente, todo futuro tem uma forma de sofisticada, tecnológica, de consumir
e ser, passado, presente e futuro, porém não simples. Existe alguma coisa, um parâmetro ali que é julgado preciso para até mesmo desafirmar na palavra, na sentença verbal. Então a gente tem o passado simples e o passado contínuo, né? É basicamente assim. E hoje então a gente vai estudar esses tempos e se envolver com essa ferramenta de transpor o tempo que não existe. Olha só, né? É igual falar de Deus, né? Sobre nós. A gente não existe, tem coisas que não existem e passam a existir sobre a colaboração social. O tempo, ele não existe, mas sobre a colaboração social, ele passou a existir. E ele vive e até mesmo reina sobre nós. Não é mesmo? Entre aspas, assim. Não estou querendo dizer que Deus é o tempo. Mais tempo é uma forma de construir Deus, né, na sociedade. Porque não existe, mas passa a existir sobre a, o comprometimento associativo de se organizar a partir dessa, dessa medida, desse movimento, desse mecanismo. Então vamos lá. Tempos verbais. Então aqui destaca-se a palavra em sua informação, né? Simples. Nada tão complexo, né? Tempos verbais simples. Então a gente vai ter dentro desse conjunto, ó, o passado, quer ver? Passado, o presente e o futuro. Então a gente tem essa via aqui. Ok? De sinalização. Essa é a simplicidade do tempo, né? Quando a gente colocar alguma coisa aqui, ó, a gente pode apontar alguma coisa entre esse simples, a gente pode desimplificar isso, ou seja, fazer um complexo nisso. Mas por enquanto a gente só está falando desses pontos aqui, ó. Esse e esse. Ok? E aí a gente consegue ver o verbo. Bom, vamos lá. Tempos verbais simples. Os tempos simples são tempos verbais presente, passado e futuro expressos por uma só palavra. Então, eles exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza mediante a utilização de apenas uma palavra. Então vamos lá. Ó. A gente vai ter uma palavra que vai expressar, que vai abrir o entendimento para nós,
para nós desimportarmos sobre essa fenda, né? Essa abertura. O que? Ação, estado, mudança. Mudança de estado ou fenômeno. Mudança de fenômeno também. Da natureza. Ao contrário dos tempos compostos, expressos por uma combinação de verbos. Então, a gente tem os tempos simples e os compostos. Os compostos não é sintonia, não é referência do vídeo de hoje. Compare. Caminho todos os dias. Então essa palavra caminho, e aí ela vai todos os dias o quê? Né? O que todos os dias? Ela vai meio que fazer uma ação sobre todos os dias, né? Todos os dias é a reação da ação que caminha, né? Caminho. Teria caminhado hoje se não estivesse chovendo. Tempo composto. Ou seja, existe essa palavra que compõe o tempo, né? Que consegue variar muito, né? Por composição, né? Você consegue falar de algo que teria acontecido. Tempo simples do indicativo. Os tempos simples do modo indicativo são tempos simples do modo indicativo. Presente, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Imperfeito. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente. E futuro do pretérito. Então vamos dizer que você está com fome, né? E aí você vai em uma loja, vai num supermercado, vai em uma loja e tem um menu, e tem as prateleiras, né? Bom, um produto ele pode ter várias formas, né? E a gente pode matar a fome com vários tipos de produtos, né? Então tente corresponder à sua fome com o produto que você deseja. E aí você tem uma certa coerência, né? Uma certa ação sobre o desejo.
E aí a mesma coisa é o desejo de comunicar. A comunicação, ela deseja ser entendida. Claro que na maioria das vezes, né? Porque até mesmo uma falta de entendimento, ela pode ser criada a partir do arquiteto da comunicação, ou seja, o emissor. Então, é o desejo de quem comunica é que a pessoa que vai escutar, ela entenda, né? Ela consiga entender, certo? Bom, então nessa de desejo, ao mesmo tempo que quando a gente está com fome, a gente vai comprar basicamente o que o dinheiro dá e o mais próximo do que a gente está com vontade. Caso o que a gente está com vontade não seja não não dê para comprar com dinheiro, a mesma forma é com as palavras, né? Caso a gente não tenha as palavras certas para usar, a gente vai usar as palavras mais próximas. Mas geralmente se a gente estuda, a gente acaba tendo, né? Então, esses aqui são os tempos simples do indicativo. E agora a gente vai ver os tempos simples do subjuntivo. Então, indicativo, subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e futuro. E futuro. Tempo do imperativo. Tempo do imperativo. O modo imperativo se apresenta apenas no presente e pode ser afirmativo ou negativo. Então ele é apenas no presente. Ele pode ser afirmativo ou negativo. Ou negativo. Formação dos tempos simples. Aprender a conjugar os verbos se torna mais fácil se, em vez de se preocupar com a sua memorização, você entender a sua formação. Porque no caso dos verbos regulares, ela é lógica. Então a gente precisa de entender a lógica de formação, certo? Existem 3 tempos primitivos e que você tem de saber. Olha, a palavra primitivo aqui vem antes, né? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal. Tempos primitivos. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo,
E infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. A partir deles, todos os outros são formados assim. Temos. Então, esses aqui, eles são o começo de tudo, né? Presente do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. E infinitivo impessoal. Então, desses três aqui, todos os outros nascem, né? Então, dos primitivos, todos os outros são formados. São formados. Então, vamos por aqui. Vamos fazer o triângulo do presente. Indicativo. PI, PI, PPI. E presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal. A partir dele, todos os outros são formados. Assim, temos derivados do presente do indicativo. Aqui, ó. Derivados do presente do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Imperfeito do indicativo. Presente do subjuntivo e imperativo. E o imperativo. Agora, derivados do presente, não, do pretérito perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Mais que perfeito. Indicativo. Pretérito perfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. E agora os derivados do infinitivo impessoal. Do infinitivo impessoal. Futuro do presente do indicativo.
Futuro do pretérito do indicativo. Infinitivo pessoal e gerúndio e participa. Infinitivo impessoal, gerúndio, participa. Gerúndio e participa. Ok. Vamos ver aqui só uma coisa. Ler. Futuro do pretérito. Não, não é. Vados. Mesmo. A partir deles, todos os outros são formados. Assim, temos os derivados do infinitivo pessoal. Podia ter feito assim, né? Derivados do presente do indicativo. Conjugação nos tempos simples. Segue abaixo a conjugação do verbo dançar nos tempos simples. Verbo dançar no modo indicativo. Então vamos conjugação. Verbo dançar. Modo indicativo. No presente, como que o presente? Danço, danças, dança, dança, dançamos, dançais, dançam. Então, esse é o presente. Eu danço, tu danças, ele dança, ele, ela dança, nós dançamos, vós dançais e eles dançam. Pretérito perfeito, dancei. Então aqui é o passado simples, né? Pretérito perfeito. Dancei, dançaste, dançou, dançamos, dançastes, dançaram. Pretérito imperfeito. Dançava. Então vamos anotar pelo menos as primeiras. Presente. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Eu danço. Danço. Dançava. Não, dancei e dançava. Então aqui ele tá falando que, ó, no presente é algo que aconteceu. Tá acontecendo. O pretérito perfeito é algo que aconteceu. Tá acontecendo. Aconteceu.
E aqui, ó, aconteceria. O imperfeito, aconteceria. Pretérito mais que perfeito. Dançara. Então, eu dançara. Eu dançara, tu dançaras. Mais que perfeito. Ó, tá acontecendo, aconteceu, aconteceria. Hum, esse aqui eu não entendi. Mais que perfeito. Futuro do presente. Dançarei. E aqui a gente sabe que vai acontecer. E futuro do pretérito. Dançaria, dançarias, dançaria, dançaríamos, dançariam. Então, que dançaria, né? Então, isso aqui, ó, aconteceria. Dançava. Acontecia e aconteceria. Isso aqui acontecia, né? E esse aqui é o aconteceria. Agora esse aqui é mais que perfeito, dançara. Dançava, dançar. E essa vogal, desinência vogal verbal eu não entendi, ó. Dançará. Vamos ver aqui, ó. Mais que perfeito. Mais que é um tempo verbal que indicações que aconteceram no passado antes de outras ações passadas. Então é aconteceu, aconteceria. Já acontece. Não, mais que dançar. Então, há mais tempo, né? Antes de indica o quê? Mais que perfeito, no passado, muito passado. O verbo dançar no modo subjuntivo. Subjuntivo presente, pretérito imperfeito futuro, né?
Dance, dances. Eu dance, dançasse, dançasse e dançar. Eu danço. O subjuntivo. Subjuntivo é um modo verbal que expressa incerteza, dúvidas, suposições ou desejos sobre uma ação verbal. A gente tem aqui, ó. Incerteza, dúvida, suposição. Então, eu dance no presente, dance no pretérito perfeito, dançasse ou no futuro dançar. Eu poderia dançar. Talvez eu dançasse, né? Tem certeza. Talvez eu dançasse se houvesse alguém, né? Interessante. E no presente, talvez eu dance. Acho que eu dance. Talvez eu dance. Talvez eu dance essa música que tá acontecendo. Esse é o modo subjuntivo. Verbo dançar no modo imperativo. Afirmativo. Dança tu, dance ele. Dancemos nós, dançai vós, dancem eles. Então parece que não tem a primeira pessoa no afirmativo, não. Dança tu, dance ele. Então o dance o dance é no imperativo, né? Afirmativo e no negativo. É o não dances tu, não dance ele. Então, isso aqui é como quando a gente tem um verbo exprimido num certo comando, né? Formas nominais do verbo dançar. Infinitivo pessoal. Infinitivo impessoal. Gerúndio. E o particípio. Particípio. Dançar eu, dançares tu, dançar ele. Infinitivo pessoal. Dançar eu, dançar tu, dançar ele. Dançaremos nós, dançar vós, dançarem eles. Dançar eu. Dançares tu. Infinitivo impessoal. Dançar. Vou dançar. Eu dançar, tu dançar, ele dançar. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Eles dançar. Gerúndio, dançando.
O gerúndio é o NDO, né? Dançando. A gente tem isso, dançando. E o particípio é o dançado. Dançado. Dançando. Ando. Dança. Vamos ver aqui, ó. O que são formas nominais? As formas nominais dos verbos são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. São chamadas de nominais porque desempenham um papel semelhante aos dos substantivos, adjetivos e advérbios. Desempenham papel semelhante dos substantivos, adjetivos e advérbios. Dançando, dançado, dançar, dançareu. Agora o que eu quero ver aqui antes de encerrar o vídeo é isso aqui, ó. Conjugação nos tempos simples. Não. Formação. Ó, pretérito imperfeito do indicativo. Presente do subjuntivo e imperativo. Não, derivada do presente. Então, existem três tempos primitivos e depois os outros tempos são formados. Presente do indicativo e o infinitivo impessoal. Vou pegar esse aqui. Presente do indicativo é o tempo verbal que indica uma ação que ocorre no momento da fala, ou seja, que está acontecendo no presente. Então, presente do indicativo. Indica uma ação que ocorre no momento da fala. Indica
E aí do presente do indicativo a gente tem o tempos verbais derivados, que são pretérito imperfeito do indicativo, é um tempo verbal que se refere a ações que ocorreram no passado. No passado, mas que não foram finalizadas. Finalizado. O outro é o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Presente subjuntivo é um tempo verbal que indica uma possibilidade, um desejo ou uma hipótese, algo incerto no momento presente. Então é uma possibilidade, um desejo. Hipótese, algo incerto no momento presente. Hipótese. Presente. E por fim, os derivados do presente do indicativo. A gente tem o imperativo. Hum, o tempo verbal do modo imperativo é o presente do indicativo. O modo imperativo é o tipo de flexão verbal que se usa para dar uma ordem, um conselho e uma sugestão. Então, o imperativo serve para dar ordem, conselho, no momento exato, né? Ordem, conselho, sugestão ou proibição ou pedido. Proibição ou pedido. Isso no presente do indicativo ainda, né? Então, são esses três que vão derivar. Presente do indicativo. Que é um tempo verbal que indica ações que ocorrem no momento da fala. Então, existem coisas que podem acontecer no momento da fala. Então, a gente está navegando e no momento da fala as coisas estão acontecendo, né? Acontece. Então, a gente tá no tempo, a gente está falando de modo no tempo, no modo do tempo
presente, no modo tempo presente do indicativo. E à medida que a gente vai falando e está acontecendo, a gente pode falar de algo que já aconteceu. E aí a gente tem o pretérito imperfeito do indicativo. A gente tem o perfeito do indicativo. Ou a gente vai falando de algo que já aconteceu ou que está acontecendo. E de repente a gente quer falar de algo. Opa, me fugiu aqui, ó. De algo que pode acontecer, que é uma. Ou poderia acontecer nesse exato momento, né? Poderia acontecer, acontece que já aconteceu ou que poderia acontecer. E aí a gente abre o modo do presente do indicativo para o futuro do subjuntivo. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. E aí a gente abre para o presente do subjuntivo aqui, né? Pretérito imperfeito de indicativo, presente subjuntivo, pode acontecer. Presente subjuntivo. E ainda a gente tem o modo das coisas que alguém precisa fazer acontecer. Fazer acontecer. E isso aqui já é o imperativo do presente do indicativo. Ok? Temos essas 4. Agora do pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo é um termo verbal que indica uma ação concluída no passado. Pode ser simples ou composto. Ações que ocorreram no passado. E foram concluídas. Pode ser simples ou composto. Então, o pretérito perfeito indicativo simples indica uma ação que aconteceu no passado, por exemplo, estudei. E o perfeito do indicativo composto indica uma ação que ocorreu no passado, mas que se prolonga até o presente e é formado pelo presente do indicativo do verbo ter mais o particípio do verbo participar. Por exemplo, tenho estudado. O particípio. Bom. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Então aconteceu. Esse aqui é o que aconteceu há muito tempo, né? É um tempo verbal que indica ações passadas que aconteceram antes de outras ações passadas ou um passado distante. Então, pretérito perfeito do indicativo. E ele gera o pretérito mais que perfeito. Então, esse mais que perfeito do indicativo
Refere-se a um tempo verbal que indica ações passadas que aconteceram antes de outras ações passadas. Passadas antes de outras passadas. Qual mais que tem aqui? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Vou gerar esse também, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Tempo verbal que indica um fato do passado, mas que ocorreu depois de outro fato. É usado para expressar desejos, incertezas, dúvidas, probabilidades, sentimentos. Imperfeito do subjuntivo é um tempo verbal que indica o fato do passado, mas que ocorreu depois de outro fato. Aconteceu. Engraçado, né? Muito semelhante um do outro. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual que é a diferença, né? Pretérito perfeito do subjuntivo do O primeiro indica uma ação que aconteceu no passado, mas não foi concluída, enquanto o segundo indica uma ação concluída antes de outra no passado. O primeiro indica uma ação que aconteceu no passado, mas não foi concluída. No passado. Incerteza do. Certeza. Dúvida. Futuro do subjuntivo, então. O próximo que ele gera. Que é derivado do. O futuro do subjuntivo é um tempo verbal que indica uma ação que pode acontecer no futuro, mas ainda não aconteceu. Então, o futuro subjuntivo pode acontecer, mas não aconteceu. Então, se a gente for escrever algo, né, utilizando os verbos no pretérito perfeito do indicativo, a gente vai falar no do passado. Então, olha o que é diferente desse aqui, ó. Acontece, a gente vai começar com o aconteceu. 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 E aí, desse aconteceu, né? Pretérito perfeito do indicativo. Aconteceu. E aí pode ser aconteceu que ainda não foi que ainda não foi terminado, ou seja, acontece
ainda acontece, acontece ainda. E pode ser está para acontecer, pode acontecer, ou aconteceria, aconteceria, acontecerá, acontecerá, aconteceria. Aqui, ó. Passado, isso ocorreu, aconteceu. Então a gente vai falar no passado. Ocorreu no passado de forma concluída. Então, isso já aconteceu. Esse é o pretérito perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo é algo que aconteceu no passado antes de outra coisa que aconteceu. Então, antes disso aconteceu isso. Então, há muito tempo isso aconteceu. Né? É um tempo verbal que vai espremer muito tempo, né? Deve vir precedido desse muito tempo. Pretérito imperfeito do subjuntivo, ou seja, é imperfeito do subjuntivo. Subjuntivo é um desejo, né? E aí o que acontece? Mas não aconteceu. Eu, eu queria que acontecesse. Poderia ter acontecido. Entendeu? Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo pode acontecer, mas não aconteceu. Poderia acontecer, ó. Se isso não acontecesse, poderia ter acontecido isso. É mais ou menos nesses tempos que nesse tipo de passado que o pretérito perfeito do indicativo trabalha. Agora o infinitivo pessoal. E seus derivados, né? Só para a gente fechar o vídeo. Os derivados do infinitivo pessoal. Não. Quero o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é uma forma verbal que não se refere a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, não tem sujeito. Infinitivo pessoal não se refere a um sujeito. Ele é invariável e apresenta um sentido genérico ou indefinido. Ele é invariável, genérico, indefinido. Vou pegar aqui, ó. O primeiro derivado do infinitivo é o futuro do presente do indicativo. O futuro do presente do indicativo é um tempo verbal que indica uma ação ou fenômeno que ocorrerá no futuro, em relação ao momento da fala. Então, em relação a esse momento, algo vai acontecer no futuro. Esse é o futuro do presente do indicativo. Agora, o futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito do indicativo é um tempo verbal que indica uma ação que poderia ter acontecido no passado ou que depende de outra ação. Então, esse
Futuro do pretérito do indicativo. É sobre algo. Poderia ter acontecido no passado ou que depende de outra ação. Poderia ter acontecido, mas dependia de outra ação. Depende de outra ação. E qual que é o próximo? Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é uma forma verbal que identifica o agente que realiza a ação expressa pelo verbo. O agente que realiza. Ele é formado a partir do infinitivo impessoal com a adição de desinências semelhantes às do futuro do subjuntivo, com es, mos, des e em. Nossa, caraca, tô muito cansado. Infinitivo pessoal é uma forma verbal que identifica o agente que realiza a ação expressa pelo verbo. Então, eu já tô recebendo os choques de acesso aqui. Vê. Infinitivo pessoal, gerúndio, particípio. Infinitivo pessoal, gerúndio, particípio. Gerúndio, tempo verbal, participa. Nossa, esse assunto cansa demais. Infinitivo pessoal é uma forma verbal que identifica o agente que realiza a ação expressa pelo verbo. Então, identifica o agente. O gerúndio é uma forma nominal do verbo que indica uma ação contínua, ou seja, que está em andamento e que teve início e continua acontecendo. Por isso não é usado para ações já determinadas ou que ainda irão acontecer. Então, verbo que indica uma ação contínua. Está andando, né? Ação contínua. E o particípio é uma forma verbal que indica uma ação finalizada e pode ser usada em tempos verbais compostos e na voz passiva. Uma ação finalizada. Ufa! Nossa, mas eu não tô aguentando mais não. Infinitivo pessoal. Então a gente vai escrever de forma no futuro, né? Os termos verbais, eles vão evidenciar futuro, só que eles não vão referenciar o futuro de forma a, a conversar com o sujeito, né? Eles não vão referir o sujeito, eles vão referir de forma invariável, genérica, indefinida. Então, por exemplo, acontecerá, a gente vai ver futuro, no futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Poderia ter acontecido. Não, acontecido
dependendo de outra ação. Aconteceria, acontecerá, aconteceria, gerúndio acontecendo, participo, aconteceu. E o infinitivo, pessoal, identifica o agente, né? O acontecido, né? Então é por aí que são esses adereços no final do verbo. E é lógico, de forma a partir dessa formação lógica. Olha só, a gente tem a formação, a palavra, e a lógica é a informação que tem na formação que vai evidenciar, vai linkear o ultrajar que vai derivar vai derivar e vai colocar o conector no lugar certo, ou seja, vai ligar o tempo verbal na informação e na resolução de saber certa, né? E isso vai fazer com que a pessoa não fique desesperada ou desapegada na informação. Ela consiga ter o carregar de uma fidelidade pelo veículo informativo ou pelo agente do emprego da informação. Que isso é uma forma de desenvolver a separação desses agentes de informação que nos agride quando a gente cria uma certa dependência colinérgica sobre esse status, sobre esse edifício de valores, né, de operações. Até porque os verbos, né, eles estão muito presentes em trabalhos. Quando a gente trabalha em equipe, a gente precisa comunicar algo. É lógico que as máquinas elas têm hoje em dia aquelas programações, né, com horários, isso e aquilo. Mas quando você quer deixar recados, é bom que utilize os termos corretos. E é por isso que a gente tem toda esses conectivos para formatar o tempo nesses modos e tempos verbais, né? De certa forma, o receptor, o desejo da comunicação, ele vai ser transmitido, né? Ele não vai sofrer falha indesejável do emissor, não vai haver dúvida. Caso o emprego esteja lá, né? O emprego, eu falo dessa modulação verbal que é amparada por esse sistema. Então hoje a gente falou de forma dos tempos simples e é um conteúdo assim bem denso, né? Eu confesso que me cansou bastante, eu estou bastante cansado, mas no próximo vídeo a gente tenta aproveitar, chegar mais descansado e estudar outros tempos verbais, os compostos, né? Bom, então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!